Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos chegando aí para mais um tempo juntos aqui no Vida Nova Convida. Hoje, nosso convidado, nosso ilustre convidado, tenho certeza que vocês vão gostar da presença dele e do talento, né, que o Senhor entregou para esse convidado querido. E eu tenho certeza que vai ser uma noite assim muito, mas muito especial. Tá bom, gente? Você que está chegando, seja muito, muito bem-vindo. Quero pedir para que vocês possam compartilhar aí o link nas suas redes, tá bom? Para que outras pessoas possam participar conosco desse tempo aqui precioso. Também quero lembrar para vocês que o Vida Nova Convida sempre dá oportunidade para que os nossos amigos e irmãos também tenham uma participação, né? Então, se você tem aí uma pergunta, se durante o bate-papo aqui com o nosso convidado, você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, por favor, você pode usar aí o chat, tá bom? Deixe a sua pergunta e aí, na medida do possível, nós vamos compartilhando aqui com o convidado desta noite. Vamos falar sobre música e poesia na adoração. E com certeza essa palavra poesia e o nosso convidado tem tudo a ver. Um grande poeta, um grande servo de Deus que tem realmente abençoado, né? Aí as nossas igrejas com composições maravilhosas. Eu tenho certeza que os seus alunos também, vamos falar um pouco sobre isso, têm sido aí muito, mas muito abençoado com esse talento especial, né? Porque a gente percebe que a poesia, em muitos momentos, ela foi deixada de lado, né? Mas nós vamos falar sobre a importância da poesia, da música e poesia na adoração. Tá bom, gente? Beleza, vocês estão chegando, a Eliana está por aqui, a Regina também, aqui já na nossa salinha, sejam bem-vindos. Quero dizer para os irmãos que porventura estejam chegando aqui no Facebook, que de repente não viu lá no mesmo momento no nosso canal do YouTube, que nós estamos fazendo agora sim, tá, gente? Nós vamos gravando aqui, estamos gravando, né, o nosso programa e também o nosso culto aos domingos, e mais tarde o Glau, então, ele sobe lá no YouTube, tá bom, gente? Então, é por isso que não está aí no mesmo tempo, né, online lá no YouTube, tá bom? Se vocês puderem, inclusive, nos ajudar nessa questão, se alguém fizer pergunta por aí, nos ajude a lembrar esse tempo. Irmã Inês também está chegando, irmão José Gilberto, sejam todos bem-vindos. Muito bem, gente, quero convidar aqui com muita alegria, o nosso querido e amado irmão Silvestre Kuhlmann. Se eu falei o seu sobrenome aí errado, meu querido, eu acho que não sou o primeiro, né? E também o Glau, né? O Não, Glau vai participar dessa sala aqui de bate-papo. Vamos ter aqui um tempo muito especial, né? Silvestre, casado com amém. Adriane. Nós queremos Estou. também deixar aqui uma saudação à nossa querida irmã Adriane. O Silvestre é da cidade, a cidade natal dele é São Paulo, certo? Muito bem. Exatamente. Bacharelado em violão erudito na Faculdade de Música Carlos Gomes, em 96. Ano de 96 foi quando eu cheguei em São José dos Olha Campos, só. vindo aqui do Rio de Janeiro. Meu irmão Silvestre, seja bem-vindo, meu querido. A tua saudação aí para o nosso povo, por favor. Obrigado aí pelas boas-vindas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pastor Zé Roberto e meu amigo Mongrau. É gostoso ter essa conversa. Assim, o desejo do meu coração é que possa inspirar, possa contribuir para o reino de alguma forma, né? Com certeza, Então, meu querido, com certeza. Ô, Glau, agradeço você a todos que também? estão por aí. Amém, legal. Ô, Glau, e você, meu queridão? Sua palavra é para o nosso povo. Boa noite a todos, é uma alegria a gente estar junto. Para mim é uma alegria dobrada, né, de poder estar participando do programa e também de estar com o meu, eu costumo brincar, chamar ele de mestre, meu mestre na música e amigo de trabalho. Assim, tenho certeza que vai ser uma noite
com bastante informação. Uma noite abençoada para todo mundo. Legal, legal. E vai ser mesmo, né? Música e poesia na adoração. Muito bem, a galerinha continua chegando aqui. A irmã Beth, seja bem-vinda, Beth. Gente, eu quero mais uma vez dar aquele toque. Se você tiver alguma pergunta para fazer aqui ao nosso convidado, por favor, fique à vontade aqui pelo chat, tá bom? E se você tiver alguma música, né, que você lembra aí do nosso irmão Silvestre, por favor, compartilhe aqui também. Eu não sei, né? Porque as composições são muitas, né, Silvestre? São muitas, e às vezes o pessoal pode pedir alguma coisa, mas vamos tentar ver se a gente consegue equilibrar isso aí. Tá bom? Eu tenho certeza que o povo da comunidade Batista Vida Nova, que já tivemos aí o privilégio de ter o Silvestre em alguns momentos lá na nossa igreja, né? Está amando esse tempo aqui. Tá bom, meu queridão? Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua boa vontade em investir um pouco do seu tempo aqui com a gente, né? A gente sempre faz questão de mencionar essa boa vontade, porque nesse horário, de repente, depois de um dia de correria, a pessoa quer dar uma descansada, né? Ainda coloca na agenda aí mais um compromisso. Então, meu querido, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, tá bom? Pela sua participação aqui com a gente. Tá bom? Ô Silvestre, eu queria começar falando um pouco, campeão, sobre a sua experiência com Deus, não é? Assim, fala um pouquinho sobre Jesus, né? Deus na sua vida. Como é que isso começou? Como é que você lembra do momento em que o Senhor começa a fazer parte da sua história, né? E você convida ele para ser o seu companheiro de todos os dias. Existem alguns momentos chaves, né? Porque na verdade é sempre uma caminhada cristã até o fim da nossa vida vai ser, né? Mas existem alguns momentos que eu penso que foram muito significativos assim na minha vida. Um era quando eu estava na idade de leitura, de 6 para 7 anos, que eu estava lendo um livretinho que se chama O Maior Tesouro, da Cruzada Estudantil, que era um livreto para crianças mesmo, onde apresentava Jesus como o nosso Salvador, né? Mostrando a gente como pecador. E é curioso que eu lendo aquele livreto, eu me reconheci como pecador, sabe? Então é interessante isso, que naquele momento eu fiz a confissão dos meus pecados e pedi para que Jesus entrasse no meu coração, que me perdoasse os pecados. Então ali foi a minha conversão nessa idade de 6 para 7 anos. Daí eu lia muito a Bíblia já desde essa idade, desde a idade de leitura. Eu falo que sem conhecimento, porque eu já comecei a ler a Bíblia toda, já li a Bíblia várias vezes, mas imagina, uma criança de 7 anos lendo, sei lá, Apocalipse, né? O que você... Hoje mesmo eu posso dizer que pouca coisa eu compreendo de vários livros bíblicos, mas naquela época, então... Mas já tinham alguns textos que me moviam muito. E, curiosamente, isso é legal de falar, que os livros que me tocavam, fora os evangelhos, eram os livros que têm uma base forte poética. Então a gente pega o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os livros como Isaías, profeta, poeta Isaías. Até separei um texto dele. Como eu gostava daquele livro do profeta Isaías, já desde criancinha. Então eu penso que a poesia foi aparecendo no meu caminho e me tocando de forma muito profunda. Então isso quando eu tinha 6 para 7. Outra parte que eu considero como muito importante da minha vida foi aos 15 anos de idade que eu fui para a escola de cadetes do Exército. Sim. Então eu estava fora da casa dos meus pais, pré-adolescente, né? Assim, onde se oferece todas as bobagens possíveis, assim, eu vejo os meus colegas da turma, 30 anos já, né? Da nossa turma, quando a gente se formou na escola de cadetes, eles continuam com as mesmas conversas daquele mesmo tempo. Então eu fico pensando, poxa, Senhor, como o Senhor tem me livrado, né, de uma vida tão miserável, tão pequena, que é a vida baseada praticamente em vícios, mulher, sabe, assim, torcer por um time, uma vida extremamente tão triste, assim, penso, tão pequena, tão sem significado, né? Então ali, como eu saí da casa dos meus pais e comecei a viver sozinho, era realmente um tempo de ou descambar, vamos dizer assim, ou então me firmar cada vez nas coisas de Deus. E lá tinha o núcleo dos alunos evangélicos. A gente se unia todos os dias para orar, para ler a Bíblia, e tinham pastores que nos auxiliavam ali também. E ali foi um tempo bem importante para minha vida também. E eu penso que um outro momento
que eu considero muito forte foi mesmo a escolha da música, porque eu larguei uma profissão onde eu seria hoje um coronel aposentado, né? Então, minha vida feita. E também larguei engenharia, que eu tive uma tentativa na engenharia, comecei a FEI, né? Faculdade de Engenharia Industrial, e também não fui porque Deus tinha outra coisa para minha vida. E a escolha da música, ela implica em muitos medos. E eu sempre fui uma pessoa muito insegura, assim. Daí eu penso que essa escolha da música é uma entrega, de certa forma, assim, Deus, o Senhor está no controle da minha vida, é o Senhor quem vai suprir minhas necessidades, e é isso. Não tem como eu fugir daquilo que o Senhor quer para mim, né? Então penso que aos meus 6 para 7, na minha adolescência para a juventude, e depois quando eu já estava mais na idade mais adulta, acho que foram 3 momentos bem importantes assim na minha vida. Amém, amém. É realmente uma história especial, né? Porque a gente vê muita convicção, né? E você fala de uma forma assim muito objetiva, muito clara, muito direta. E toda experiência com Deus tem que ser lembrada assim, né? Que bom. Agora, você falou algo aí, meu querido, que me chamou a atenção e até fiz uma anotação aqui, lá no seu perfil no Facebook, quando falar sobre, né? Então, a gente sempre coloca alguma coisa. Eu não sei se isso aqui é uma composição sua. Sim. E também não sei se você vai lembrar, não sei quanto tempo você colocou. Mas Tá. isso me chamou a atenção. E já que o nosso tema hoje é música e poesia na adoração, eu falei assim, eu preciso pedir ao Silvestre que fale um pouco sobre isso. Abre aspas. Quando estou triste, rimo, faço das rimas a rimo, tiro das pedras o limo, dou-me um presente, um mimo, um novo poema. Fala um pouco sobre isso aí, meu querido. Olha, sinceramente, profundo. Só pode Essa vir de um... canção ela é interessante. Ô, Glau, só pode vir de um coração de poeta, né? Exatamente, pastor. Exatamente. Quando você Essa falou letra de virou... trazer o Silvestre, eu sabia que poesia e arte ela ia vir com uma excelência sem igual. Essa foi uma letra minha que eu acho até curiosa. Foi uma das parcerias minhas com o Gladir Cabral, que é um grande poeta, né? Penso que o Gladir é um dos maiores poetas que a gente tem no Brasil, nem falando só da música cristã, mas curiosamente é uma letra minha que eu mandei para o Gladir e ele musicou. E é interessante que ela começa falando sobre a leitura, né? Então, quando estou triste, leio, nas letras encontro recreio, despeço-me do mundo feio, a literatura é um meio de ver meu dilema. Depois fala sobre a poesia. Quando estou triste, rimo, faço das rimas a rimo, tiro das pedras o limo, dou-me um presente, um mimo, um novo poema. E termina com essa parte mais da espiritualidade, né? Quando estou triste, canto, achego-me àquele que é santo, e em êxtase, cheio de encanto, saio do chão, me levanto, esqueço o problema. Ô, Silvestre, pega um violão aí, rapaz, joga. Sabe que não consegue cantar pelo menos uma Uma partezinha parte aí dessa, dessa... uma partezinha aí. Palinha. eu vou Porque tentar já que é uma aqui. letra aqui, não dá para, né? Para Quem não sabe pedir faz ao você, né? vivo. Quem sabe faz ao vivo. Glau, com certeza a gente vai pegar ele aqui no pulo do gato de vez em quando, aqui, pedir umas músicas aí, umas muito canções talento para aí. ficar só ouvindo falar. E o povo que está chegando aqui, gente, olha, volto ali a dizer, tá bom? Se você quiser fazer alguma pergunta aqui ao nosso convidado, fique à vontade, tá bom? Tem uma observação aqui, o sinal do áudio está muito baixo. Acho que foi o irmão José Gilberto, especialmente o do Glau. Gente, eu não sei como é que tá. E vai dando um feedback aí, tá, pessoal? Aqui Vou falar mais alto, hein? Vou falar mais alto. Agora sim, agora chegou aí, né? Tá bom? É legal bom? de falar isso. Eu estou fazendo um trabalho infantil, gravando com o irmão Glaucio, o Mongrau. E daí tem a música do Davi, né? Então tem os personagens. Eu sou o narrador que conta a história. Aí tem o Davizinho, que é um amigo nosso. E o Golias, quem é o Golias? Quem é o Golias? Quem é o Golias? Vocês estão olhando para o Golias, olha para a cara de Golias. Legal. Vamos lá. Tá Achei bom, vamos aqui lá. a composição. Vamos tocar. Quando estou triste, leio, nas letras encontro recreio, despeço-me do mundo feio,
A literatura é um meio de ver meu dilema, de ver meu dilema. E aí vai. Eita, maravilha. Sensacional, Ô, sensacional. Glaucio, 55 mil notas em 2 frases, assim, hein? Ei, pastor. Não é à toa que eu chamo ele de mestre. Para quem não sabe, ele é meu professor, né? Então, assim, depois de muitos anos, ainda tem gente que pergunta se a gente tem coisa para aprender. Tem muita coisa para aprender. Muito para aprender. E eu também, inclusive, vou morrer burro, Muita porque coisa. a música é um universo, é uma das Maravilha. artes tão gigantescas, né? É verdade. Ô, Silvestre, meu querido, faz o seguinte, já que estamos falando aqui de música e poesia na adoração, Sim. Dentro da sua experiência de músico, de compositor, de professor também, né? E a sua experiência no dia a dia, na prática, né? Cantando e se apresentando, defina para nós aí, dentro desse universo de experiência, de conhecimento, o que é adoração para você? Tem um livro do Russell Shedd que se chama Adoração Bíblica, e ele faz uma definição que eu acho muito bonita, que ele fala que adorar é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento da graça, do favor divino, né, que é imerecida. Então, adoração não é música apenas. Adoração é um estilo de vida, é um transbordar de um coração grato. Então, como você expressa isso, a música é uma das formas de você expressar essa gratidão a Deus por esse sentimento desse grande favor, desse grande amor de Deus. Mas a adoração, ela existe uma adoração sem música também, ela existe uma adoração do dia a dia, né? Eu acho que um dos grandes problemas nossos mesmo é de separar tanto essa coisa da vida secular, da vida dentro da igreja. Então, o adorar, por exemplo, pode ser, como fiz agora à tarde, sair com minha esposa para caminhar e começar a contemplar mais um pôr do sol e ver em mais um pôr do sol mais um momento da fidelidade de Deus, da assiduidade de Deus intervindo na terra, de todo dia prometendo mais um dia, mais um dia, mais um dia e mostrando a presença dele. A gente pode adorar a Deus, no meu caso como músico, dando uma boa aula, de permitir que tudo que Deus coloque na minha mão, confie na minha mão, eu fazer com todas as minhas forças e fazer com paixão, né? Porque Jesus se entregou apaixonadamente por nós. Então, eu penso que uma forma de não adoração é uma vida segura demais, uma vida onde você não se entrega muito. Isso Deus tem me chamado muita atenção ultimamente. Tipo, vive com paixão, assim, não vive aquém do potencial que eu te dei, sabe? Essa é uma das formas. E tantas outras formas, obedecer é adorar, né? Então, Jesus, na Bíblia fala em vários lugares, mas tem aquele texto do profeta Samuel falando para Saul, né? Que ele fica muito mais feliz com a obediência do que se oferecer um sacrifício para Deus. Obedecer, adorar. Então, obedecer são todos aqueles mandamentos que a gente vai achando ali na Bíblia, desde o comecinho, desde alguns que são negativos até os positivos depois que a gente vai vendo através de Jesus, são muito mais amplos, né? Bem, essa resposta, não sei se foi muito... Sim, não. muito não. completa. Não, tranquilo. É a sua experiência, né? E porque eu gosto de quando eu penso em adoração, e sei, talvez o Glaucio também como músico, né? E como ministro de música e compositor também, e trabalho aí com a questão de gravação, que adoração tem a ver com experiência mesmo, né? Porque, infelizmente, muitas composições por aí de adoração, eu não sei se elas têm uma fonte na experiência do poeta, né? Então, é isso mesmo, né, Glaucio? Acho que é por aí, o caminho é esse mesmo, né? O pastor, é porque a gente falou um pouco sobre isso e as nossas aulas, eu com o Silvestre, a gente também passa por essas leituras e essas resenhas que a gente faz a respeito da música e da adoração, é porque a gente está substituindo essa experiência, essa vida com Cristo, por uma questão mais simplista e posso até fazer uma provocação por uma questão mercadológica, né? Assim, onde a minha música ela precisa ser muito mais satisfatória para 1 bilhão de pessoas do que algo que eu realmente vivo e sinto.
Então a gente acaba perdendo por causa disso. E o Silvestre, junto com alguns músicos, ele falou de Gladíria, a gente tem uma safra espetacular, são músicos que mantêm essa coisa da poesia, né? Na fala do Silvestre, até ele falando, fica meio poético o negócio, né? Eu sou suspeito por ser amigo, mas assim, é verdade, assim, tem essa coisa, isso transborda, né? Vai além, né? Não fica limitado na letra da música, naquilo que ele está cantando. É a vida que a gente vive, é isso mesmo. É porque às vezes, né, Silvestre, a composição, ela está obedecendo a poesia, vamos dizer, a poesia, né, ela acaba ficando muito presa àquilo que o mercado quer ouvir, aquilo que as pessoas querem ouvir, e não a experiência do compositor, né, e não a intimidade do compositor, né. Então é fácil pegar uma caneta azul e jogar aí umas... Né? Só Mas de falar caneta azul, pronto aí, ó. Já foi aí, ó. Já bagunça toda. Nós estamos falando de caneta azul aí, ó. Já bagunça toda, né? Eu não sei se você falou por querer ou sem querer, mas aí, caneta não, porque azul. eu olhei para minha caneta aqui, eu lembrei. Aí, nada além disso. É um trocadilho perfeito. Nada além disso. Eu vi uma caneta aqui. Olha só, mas Silvestre, tem uma música, rapaz, sua, e eu também fazendo essa pesquisa aí na vida do nosso convidado, a gente sempre faz isso, né, para poder ver algumas coisas, que tem como título Todas as Manhãs. Sim, deixa eu pegar o violinho aqui. E eu vi lá, rapaz, um testemunho de um camarada que ele escreveu isso lá, tem, acho que uns 7 meses, pelo que eu entendi. Eu não sei se você já viu esse testemunho. Eu queria ler rapidinho aqui para você. Diz assim lá, eu tirei ipsilis, tá? O que o rapaz colocou lá, comentando essa música. E me parece, inclusive, que essa música foi quando você estava participando de um programa em 2011, chamado Plataforma. Não sei se você vai lembrar, no canal YouTube. Sim. Tá? Então, você cantou essa música. Aí eu achei muito interessante, além de todos os comentários lá da turma, esse rapaz aqui, que é o Jonatas Reis. Ele escreveu o seguinte, ó: Olá, Silvestre. Tenho um testemunho bonito para lhe contar sobre a canção Todas as Manhãs. Em 2009, minha tia, que mora em Rondônia, veio nos visitar e fizemos uma viagem pelo interior de Minas Gerais, na terra natal da minha mãe. Na ocasião, levei minha viola e nas casas visitadas sempre me pediam para cantar e tocar. Então, todas as manhãs, foi uma das que sempre cantava. Minha tia me pediu uma cópia do CD para levar. E lá em Rondônia, com o objetivo de evangelizar, ela passou essa cópia para a dona Alverina, sogra de uma prima. Dona Alverina, mulher sofrida da roça, acostumada desde criança a pegar na enxada e trabalhar pesado, ficou encantada e tocada pela canção e conta que se converteu a Cristo através dela. Minha mãe foi em Rondônia no mês de julho passado e visitou a dona Alverina na área rural de Jaru, que, apesar de doente de um câncer, estava firme na fé em Jesus. Dona Alverina faleceu há 2 dias a dona Alverina faleceu há 2 dias atrás, com mais de 90 anos. Minha tia contou que ela, pouco antes de partir, pediu para ouvir sua canção preferida, todas as manhãs. Assim, ouvindo a canção, ela partiu em impressionante paz e com um semblante sereno e tranquilo. Louvado seja o Senhor. Um abraço, atenciosamente, Jonatas Reis. Rapaz, eu sinceramente, quando eu li esse negócio aqui, campeão, eu quase chorei. Eu estou quase chorando. Porque, olha, impressionante, né? Como que uma música, né? Como que uma poesia, né? Que sai do coração. E não é uma experiência assim, eu lembro de um namorado, eu lembro de um momento. Não, foi uma experiência de salvação, de conversão. E aí, campeão, eu queria fazer um desafio para você. Toca um pouquinho dessa música aí para o nosso povo, quem não conhece, conhecer, né? Todas as manhãs. Antes de tocar, eu só quero comentar que isso é tão impressionante, né? Porque quando eu gravei essa canção, eu jamais pensei que eu iria ouvir um testemunho desse dela, né?
Uhum. E isso é a graça de Deus, porque são sementes que a gente vai lançando e a gente perde o controle delas. Algumas histórias voltam para a gente. Mas às Uhum. vezes eu fico pensando, pode estar acontecendo também muita coisa através de outras canções. A Sim. salvação de Deus está alcançando vidas assim também, né? Então é graça, uma graça maravilhosa mesmo. Vamos lá. Uhum. Acorda cedo com a luz da alvorada, pega na enxada e vai depressa trabalhar. E na estrada ouve a voz da passarada, da folhinha zoada que desperta ao dia e deixa fresco que agora ele respira. Lembra bem que tudo gira pelas mãos do Criador. Ora em silêncio, pensa nos problemas seus. No silêncio, pede ao Deus que desperta o dia. Numa tomada, fora de onda, numa viola, seu desabafo. Louvor a Deus, o seu amigo que desperta o dia e com amor sacia. Louvando a Deus, puxando a enxada, olhando a luz da alvorada, ouvindo o canto da passarada, marcou o encontro com seu bem-querer. Você do campo, da cidade, seja idoso ou na flor da idade, marque um encontro, não fuja da verdade. Sem Jesus Cristo não dá pra viver, sem Ele o galo canta, atrasado o passarinho pia desafinado. O colorido parece acinzentado e o coração fica sempre amargurado. Oh, maravilha, Obrigado, Ale. hein? Obrigado, Ale. Maravilha, maravilha. Espetacular, espetacular. É maravilhoso, né? Porque a gente pode, através, né, de dons e talentos, né, que Deus entrega, e a gente pode ouvir e ver, né, assim, esse que recebeu, né, usar com tanta maestria, com tanta espiritualidade, com tanta experiência, né, a ponto de tocar uma vida. E não uma vida, como você falou, Silvestre, está tocando vidas por aí, né? E falando nisso, Silvestre, os seus trabalhos, quantos CDs, quantas gravações você tem Sim. Eu gravei 12 CDs. Eu gravei 10 CDs de música cristã brasileira, gravei um CD de música brasileira, assim, não explicitamente cristão, mas que falam coisas do Brasil, coisas Uhum. do bom humor. Gravei um CD de hinos também, na viola caipira. E agora estou gravando 2 trabalhos até com o meu amigo, o irmão Glaucio ali, que Vamos é um falar. disco de músicas infantis e um trabalho de sonetos musicados. Esses Uhum. sonetos não são meus, é de um parceiro que chama Antônio Carlos Santini, que eu ainda não conheço pessoalmente, conheci pela internet, pelo Google, pesquisando coisas, pesquisando imagens para associar um soneto meu, eu descobri um soneto mais bonito que o meu. Cliquei na imagem e aparecia um soneto mais bonito do que o que eu tinha feito. E hoje a gente tem, creio que 58 parcerias, então são sempre sonetos dele que eu vou musicando, né? Então de 2016 para cá, só com o Santini, já foram essas 58. Então tem esse trabalho infantil que eu estou fazendo com o Mongrau e também o CD de sonetos. Então, se Deus permitir, vão virar 14 CDs até o fim do ano, né? Assim esperamos, né, Mongrau? Maravilha, maravilha. Ô, Glau, e como é que está sendo a sua experiência aí, trabalhar O esses pastor, 2 trabalhos, Silvestre? nesses anos de produção, né, assim, misturando com o ministério, né, trabalhando com música, mas sempre tendo de volta e meia gente gravando aqui no estúdio, essa tem sido com certeza uma experiência, eu diria, extremamente
lúdica para mim, como músico, como produtor, porque assim, pastor, ele chega, grava um violão, esse aqui foi só a guia. Aí, de repente, a guia fica boa. Assim, para que fazer outra? Aí ele vem e põe uma outra guitarra, depois ele vem e grava o baixo. Aí, assim, quando a gente olha, a música está num nível espetacular. Então, ela tem esse poder, assim, ela está exercendo em mim essa coisa não é simples, porque, musicalmente falando, a gente está falando de arranjo, de harmonias e de melodias. Mas, assim, é tão fácil ver ele gravando, eu fico assim, falei, caramba, velho. Né? Ele vem com o arranjo pronto, né? Agora que a gente está terminando a parte vocal, aí veio a Thaisa e a Suzy aqui cantar, e assim, a coisa foi acrescentando numa beleza, numa profundidade, que é assim, e a gente que gosta disso, exatamente vai de encontro ao que a gente anseia, de ouvir a boa música, de ouvir a poesia, de ouvir o talento. E aí eu faço até um pouquinho assim, né, da alegria de poder produzir esse disco, né, de estar trabalhando junto com eles nisso, porque assim, a gente vai colocando para as pessoas ouvirem essa realidade musical, né, de talento, de conteúdo, não só artístico na essência da palavra, né, de boa música tocada, mas assim, da letra, da música. Pastor, você vai ouvir as crianças. Eu falo assim, tem hora que eu penso assim, não vai ser criança que vai curtir o disco, quem vai curtir o disco são os adultos, de tão bonito que está ficando. Simplesmente espetacular. Na verdade, o Silvestre e Glaucio, as composições do irmão, querido, não são composições, não são músicas para se ouvir, tá? Para mim, são para meditar, né? Porque, por exemplo, eu vi algumas letras, né? Que algumas poesias, né? Que você musicou, né? E tem uma, rapaz, que acho que para esse tema que a gente está falando hoje aqui, né? Que é música e poesia na adoração e todo esse desafio, né? Que o mundo está vivendo, né, Silvério? Estamos vivendo um tempo muito complicado desde o ano passado. Nós estamos nessa luta aí, né? E a gente acaba correndo um risco de, às vezes, ficar soltando palhas por aí, né? Soltando palhas, né? Estalinhos, né? Que não vai fazer efeito, que não vai, talvez, dar às pessoas aquilo que elas precisam para refletir, né? Para refletir sobre a vida, né? E as suas composições, meu irmão, eu vejo assim, não são só para escutar, sabe? É para meditar, é para realmente parar aquele tempo, né? A gente está gravando aqui, né, Glau, os nossos devocionais, e a gente solta todo dia um devocional. E eu tenho um trabalho aqui, o Glau pega lá e coisa e tal, então tem todo o profissionalismo dele lá no estúdio, né? Mas para mim gravar o áudio aqui em casa, às vezes leva tempo, né? Que é cachorro que late, é carro que passa, é buzina, aquela coisa toda. E aí eu fico pensando, rapaz, muitas vezes, né, as pessoas elas são tão atarefadas, tão agitadas, tão preocupadas, que elas às vezes não têm essa preocupação de parar, né? De parar para meditar naquilo que está ouvindo. E tem uma música sua, Silvestre, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, tá? Que é a canção Ninguém Mais Fala do Amor. Eu não sei há quanto tempo você compôs essa música, mas eu fiz questão de tirar de lá algumas frases. Veja aí, Glaucio, se eu não tenho razão no que eu estou falando, né? Diz o seguinte, ó, estou cansado de ouvir frases feitas, palavras soltas, duplos sentidos, de ver que as coisas não tomam jeito. Essas frases de efeitos não têm nada a ver comigo. E hoje é assim, né? Você está na internet, o pessoal pega aqueles bannerzinhos, joga, bom dia, né? E assim, a turma não tá assim, com aquele discernimento, né, que eles precisam parar e refletir e meditar no que está recebendo, vamos assim dizer, né? E essa canção sua, evidentemente tem lá outras frases, né? Mas essa me chamou muita atenção. Estou cansado de ouvir frases feitas, né? E quando a gente está vivendo, né, Silvestre, um tempo tão desafiador, que a gente precisa realmente de receber uma boa alimentação, né? Ser bem nutrido para enfrentar essa crise aí, né? Fala um pouquinho sobre essa música, meu querido, para nós, hein?
A história dessa canção é interessante. Uma vez, bem no comecinho das minhas saídas, né? Quando eu gravei o primeiro disco, eu comecei a sair. Não foi tão bem assim no comecinho, na verdade. Eu acho que no ano de 2004, gravei o primeiro disco em 2000. Eu fui na Comunidade de Jesus em São Bernardo do Campo, onde o Gerson Borges é pastor, né? Uhum. E fui tocar lá, tal, e no final um amigo, na verdade, hoje é meu amigo e parceiro, Isaías Oliveira, ele me entregou várias letras de canções. Ele falou assim: Silvestre, me identifiquei muito com o seu jeito de musicar e eu gostaria que você olhasse algumas letras minhas. E o Isaías virou um dos meus maiores parceiros de composição. Essa veio anos depois, porque eu gravei Ninguém Mais Fala do Amor, creio que no ano de 2009, mas ela deve ter sido feita um bom tempo antes. Mas é uma letra do Isaías. Eu estou falando tudo isso para dizer que essa letra não é minha, Sim, sim. né? O Uhum. crédito é do Isaías. Eu musiquei, gosto muito dessa parceria. Mas Uhum. ela me tocou muito também na fala dela, quando ele diz: os sons, a lábia e a missa, palavras belas têm seu valor, mas perdem graça a premissa. Ninguém mais fala do Uhum. amor. Parece que é um Uhum. assunto que perdeu a É, primazia, né? é. Olá, estou cansado de ouvir frases feitas, palavras soltas, duplos sentidos, de ver que as coisas não tomam jeito. Essas frases de efeito não tem nada a ver comigo. Eu sei que alguém mentiu pra mim, um outro não disse a verdade. Queria ver poesia escrita num muro qualquer dessa cidade. Os pais falam aos filhos e aos estudantes do professor. Um rádio ligado, um comício na praça, um cantar do cantador. Os sons, a lábia e a missa, palavras belas têm seu valor, mas perdem graça a premissa. Ninguém mais fala do amor. Ei, É, é muito ô bom, hein, pastor, Glauco? ô pastor, é assim, vendo e ouvindo isso, é tanta coisa que a gente poderia falar, mas eu penso assim, nós estamos vivendo um tempo de muita preguiça. Preguiça na composição, preguiça no próprio aprendizado. É uma geração que tem tudo à mão, né? Uhum. E por causa dessa coisa da pandemia, a gente fica vendo essa questão da educação, como está difícil, mas a bem da verdade, a boa parte da geração de hoje, né, da juventude de hoje, tem preguiça, né? Porque é Uhum. tudo muito descartável, é tudo muito fácil. A música de hoje não vai ser a música de amanhã, que também não vai ser a música de depois da manhã, e a de ontem o povo já não lembra mais. Uhum. Então, passa também, assim, por nós, amantes né, dessa coisa da música, né, e adoradores que somos, de manter essa chama acesa, né? Não dá para ouvir uma música do Silvestre, assim como do João, assim como do Estênio, assim como de grandes, né, de músicos dessa safra, sem prestar atenção, sem ouvir, Uhum. né, assim, sem saber do que está falando. Não dá, ela não oferece isso, é o que o senhor falou, não é uma música Uhum. para você simplesmente ouvir. A gente até ouve, a gente está acostumado, né, põe na playlist, mas tem hora Uhum. que ela bate lá e aí fica na sua cabeça e você fica ouvindo isso. E essa letra é exatamente dentro da realidade que a gente está vivendo. Não é só o Uhum. amor, né? Nós vamos ficando, é uma geração preguiçosa. Aí na hora de Uhum. tocar, o cara quer pegar uma música com 2 acordes e tocar o culto Tira o pé do inteiro. chão! E pronto, e 2 acordes, aquele negócio e tal. Então, assim, a gente vai ficando pobre, né? Vai É. empobrecendo a nossa cultura. Nós não podemos esquecer que também não é uma questão, assim, em primeiro lugar, né? Como a gente colocou no Uhum. tema, né? Nós somos Uhum. adoradores, né? E eu fico imaginando que Deus olhando, né? Jesus procurando os adoradores, né? Uhum. É aquilo lá que o Silvestre falou, adoração não tem a ver com música, adoração tem a ver com Deus, certo? Então, Uhum. assim, em primeiro lugar, é a nossa vida, é a experiência, né? Eu sei que muito das músicas que o Silvestre fez, elas são baseadas nas experiências da vida dele e da vida com Deus, Sim. né? E aí a Uhum. gente vai perdendo isso e vai jogando em cima, e não é uma crítica, não é porque a música é horrorosa, o arranjo é ruim, não, é porque não tem essa experiência, é o que o senhor falou, Uhum. e a gente Uhum. precisa experimentar isso, né? Cada vez É. mais.
Ô, Silvestre, em algum momento, campeão, assim, na sua vocação, seu chamado, esses anos todos, né? Até baseado naquilo que você disse logo no início, que você escolheu a música, né? Porque ela começou a fazer parte da sua história com Deus, né? Mas em algum momento você já olhou para toda essa situação de música na igreja, né? Dessas composições, e você chegou à conclusão assim, ou pensou, né? Ah, eu acho que eu vou voltar lá atrás, né? E vou ver se eu continuo, vou ficar lá no serviço militar, vou voltar, eu quero, né, voltar a Uhum. sonhar em ser um coronel, né? Será que em algum momento você teve enfrentou uma situação assim, ó, não dá, não dá? É. Sim, sim, já tive muitas crises, na verdade, porque eu falo para as pessoas, falei até um dia desses para o Mongrau, né? Porque, por exemplo, se você pensa um coronel aposentado, ele tem aquela sua vida ali todo fim de mês batendo aquele salário lá, que é um bom salário, onde Uhum, você consegue pagar suas contas, cuidar da sua família e tal. E já na música, eu penso que a gente tem alguns grandes pontos altos e a gente tem grandes abismos, né? E eu acho que todo poeta ele é sensível, por isso melancólico. Então tem momentos que eu uhum, questionei assim, Senhor, por que que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me fez assim? Já aconteceu. Só que eu acho que o mais bonito disso é que Deus ele é tão misericordioso que quando eu entro nessas crises assim terríveis, tipo, por que que eu nasci, sabe? Assim, cheguei uhum, a esse ponto, vem um testemunho maravilhoso. Não é a questão de vender discos ou questão de ser convidado para um lugar cheio de honra. São realmente testemunhos. Então, por exemplo, este que foi lido. Quando um testemunho desse chega, você pensa, a vida não se resume ao esse metal que a gente recebe, esse vil metal, né? uhum, Tem coisas que o dinheiro não compra e isso é muito rico. Então, uhum, eu vou falar de formas muito curtas, mas, por exemplo, quando alguém escreve para mim e fala assim, Silvestre, meu bebezinho, eu nino meu bebê com tua música. Daí outro me manda uma fração de um vídeo ele entrando no casamento dele com uma canção minha. Essas histórias são recentes. uhum. Ou então, e essa foi terrível, inclusive, dessa semana. Uma pessoa que eu não conhecia, pelo Instagram, me mandou uma mensagem citando uma música minha e disse assim, eu sou obstetra, eu estou acostumada com a vida. E nessa semana, eu perdi 2 mães por causa da Covid e uma mãe perdeu 2 bebezinhos por causa de um problema grave na placenta. E eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia o que dizer para ela, mas ela disse, Deus tem nos sustentado e tem usado as tuas canções. Daí eu fico, Senhor, eu não sei nem o que dizer para essa pessoa. Então, quando acontecem coisas assim, eu vejo como Deus falando, continua, continua, sabe? No meio das crises, mesmo que a gente tem dias que eu fico extremamente triste, Uhum. mas essas palavras me renovam muito. Sim, E aí sim. me dão mais uma milhazinha adiante, assim. É verdade. Mas assim, né, o Silvestre e também Glau, tem que pagar conta, né? Tem aí É as verdade. nossas, os nossos desafios do dia a dia, né? Sim, E como é que o pessoal pode ter acesso ao seu material? Fala um pouco sobre sim. essa questão, porque a gente está vivendo esse momento ainda, né, de Uhum, essa limitação toda, as igrejas estão em espaço sim, reduzido, né, aquela coisa toda. E como é que o pessoal pode ter acesso ao seu trabalho? Fala um pouco sobre essa questão também, né? sim, Você dá aulas, né? Por favor, compartilhe um pouco com a gente sobre isso. sim. É. Esses meus CDs, esses 11 CDs, eu ainda tenho eles de forma física, né? Você encontra também em todas essas plataformas digitais, Spotify, YouTube, Google Music, Deezer, Apple, se encontra lá, se gostar da coisa do download. Eu tenho um pendrive também que eu fiz o seguinte, eu coloquei o conteúdo de 10 CDs, que são os de música cristã brasileira, né, autoral, Uhum. e coloquei as partituras dentro também. Então, em MP3, tem as partituras de todas essas canções. Então, é uma forma também de adquirir o meu trabalho. Assim, você espeta ali no carro, vai viajar e vai ter muitas horas de canções, né? Uhum. Eu tenho um livro que eu produzi também,
que é o Trabalho Poeta, que é até curioso, foi logo que eu me casei com a Adriane, eu mandei uma proposta, aquela preocupação de sustentar a casa e tal, preciso fazer alguma coisa, e aí veio eu fiz uma proposta para uma editora e ela aceitou, foi até bem interessante, porque o meu costume é de ser rejeitado. Né? O projeto da gente não é um projeto, imagina um projeto poético para uma editora, não é algo que eu sei que não é um tipo de literatura que vende muito, né? Então foi uma coisa gostosa. Mas você pode adquirir, as pessoas que estiverem interessadas podem adquirir meu trabalho, pode ser através do WhatsApp, que é 11 969 24 9449. Então, 11 969 24 9449. Tem o meu site também, que é silvestre.mus, né? M-U-S de música, .com.br. Não, silvestre.mus.br apenas, desculpa. Que lá você vai encontrar as formas de falar comigo, tem o contato do site, lá tem um pouco sobre cada trabalho também. Nas redes sociais também me encontra pelo Instagram, pelo Facebook, se quiser conversar comigo, eu sempre respondo, nunca deixo ninguém no vácuo. Legal, Então, legal. assim, sempre mesmo. E as aulas, né? A pandemia me forçou a fazer algo que eu nunca tinha feito, que era dar online. E tem funcionado, graças a Deus. Tem tido bons resultados. Então, através do WhatsApp, uma pessoa interessada em fazer aula de viola caipira, ou de violão, ou de harmonia, né? São os assuntos que eu estou mais pronto mesmo para ensinar. Ou própria composição, pessoas interessadas em compor, eu desenvolvi alguns tipos de palestras sobre isso e tal. Então, podemos conversar. Legal. Esse esquema do pendrive aí é interessante. Eu vou, inclusive, já colocar aqui no chatzinho aqui do Facebook e vou colocar o seu telefone aqui, tá bom? Ótimo. E depois também, né, Glau? A gente pode, inclusive, lá no YouTube também, colocar aí o endereço de Instagram, né, para o Silvestre, para a turma ter acesso, né, ao material, né? Silvestre, só confirma bem, é 11 969 24 9449. Perfeito, é isso mesmo. Beleza? É isso Já aí. soltei. Já tá aí, galera. O pessoal que está aqui no chat, tá bom? Quiser entrar em contato aí com o nosso querido irmão para ter acesso a esse material, por favor, fiquem muito à vontade aí, além de procurar nas redes, né? Mas é isso. Ô, Silvestre, deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Tem uma música sua, eu acho que o título dela é Milagres, e eu acho que o CD também tem esse título, Sim. né? E assim, olhando ainda para esse cenário nosso de grande desafio, eu penso que essa palavra, né, milagre, talvez seja uma das mais esperadas hoje por todos nós, né? O milagre de um novo emprego, o milagre da cura, né, o milagre da reconciliação, né? Quantos casais a gente, conversando aqui anteriormente com outros colegas, quantos problemas familiares, né, essa situação não causou, separação. E talvez milagre seja uma palavra assim para o momento, né? E essa sua canção, ela é extraordinária, né? Queria pedir você para fazer aí uma pontinha para nós dessa música. Aí depois, Glau, você pode entrar. Vamos falar sobre esses últimos trabalhos aí que o Silvestre está preparando, que vai ser muito legal também. Milagres. Eu vejo milagres a todo momento, se meu coração for grato e atento. O pão sobre a mesa, um filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse de fato uma ilha, debaixo de um céu de graça, plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa de meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos, se meu coração tiver olhos para ver. Eu vejo milagres em todo lugar, eu vejo milagres
ao ir, ao chegar, eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta do ser. Espetacular, Eita, pastor. glória a Espetacular. Deus, glória a Deus. Ô, gente, olha, a pessoa que está aqui no chat, coloquei aí o telefone do Silvestre, tá bom, gente? Se vocês quiserem fazer um contato para ter acesso, né, a todo esse material que o Silvestre tem, os CDs e também o pendrive, que eu achei assim muito legal, uma ideia muito boa. E vocês podem ligar, tá bom? Não liga agora não, tá? Espera um pouquinho. Daqui a pouco, Agora liga não daqui é a um bom pouco. momento. Espera um pouquinho aí, daqui a pouco vocês ligam, tá bom, gente? Pastor, Vamos dentro lá, da agora. experiência, dessa experiência, né, que a gente vive com músicos, com gente, né, e eu tenho esse privilégio de caminhar perto de alguns grandes músicos, né, e o Silvestre faz parte desse time, porque às vezes a gente olha só o produto final, né? Então você pega a discografia do Silvestre, ele tem uma linha, um padrão, né, que ele toca da criação das músicas deles. E a produção que a gente está fazendo do disco infantil, eu não vou dar spoiler, porque assim, se eu falar muito é Não, spoiler vai ter que mesmo. jogar pelo menos um pedacinho de uma música aí. Não, ele vai jogar, Silvestre. vai jogar. Por Mas, favor. pastor, é algo assim, ó, gente, assim, quem curte Silvestre, eu tenho certeza que vai se impressionar, porque eu posso falar com toda a propriedade, porque além de amigo, produtor e coisa e tal, eu sou aluno dele, né? E assim, gente, é nada melhor do que tocar com alguém que tem um padrão e um nível como esse. É algo assim, e não é jogar confete, a gente conversa muito eu falo porque é o que eu presencio, é o que eu experimento, né? De ver. Eu tenho amigos músicos, e a gente está o quê? Há uns 2 anos, né, Silvestre? Caminhando junto, né? E hoje, amigos músicos falam para mim, falam assim, ô Mongral, você melhorou. Eu falei, gente, assim, não estuda para ver, entendeu? É só estudar, é só estudar. Mas falando um pouquinho desses dois trabalhos, né? Não o de soneto, que a gente ainda está só no começo, mas o infantil, que já está no final, ele vai ser uma grata surpresa, porque a gente vai conhecer um outro Silvestre, né? Assim, de uma forma diferente. Assim, eu estou falando de composição mesmo, de Sim. estilo. Tem muita bateria, tem guitarra, tem distorção, tem pianos. É uma coisa que vai além de violão e viola, né? Que é o que mais sobressai no trabalho do Silvestre. Então, assim, sem falar muito, mas assim, aguarde em breve, nas plataformas, aí talvez em CD também, o disco infantil, que está simplesmente espetacular, pastor. Legal. Ô, Silvestre, e de onde surgiu essa inspiração de fazer um trabalho direcionado aí para as crianças? Bem, eu comentei, né, que desde pequenininho eu li a Bíblia, assim, comecei a ler, então eu meio que revisei alguns anos da minha vida lendo o Inário e estudando os Inários diariamente, que eu gosto muito também. E às vezes vou lendo várias traduções da Bíblia. E nessa de você ler muitas vezes a Bíblia, algumas histórias começam a ficar muito, não poderia dizer, mais próximas da gente, né? Sim. Então, nesse projeto, existem histórias como de Davi e Golias, vai ter essa história, o Márcio Abril, que é toda aquela coisa mesmo de Moisés, daí vai ter a história de Josué em Jericó. E assim, eu assim, sou uma pessoa séria, aparentemente, mas eu tenho também uma coisa muito brincalhona. Quem me conhece de perto sabe que eu sou até meio besta mesmo. É verdade. Esse trabalho, ele revela um pouco desse Silvestre meio besta, meio criança ainda. E, então, existe muita brincadeira, muita rima engraçada. As histórias estão lá, mas elas têm sempre uma dose de brincadeira. E também é interessante que tem algumas canções que são dos animais. Então tem a canção do gato, a canção da galinha, tem a das vacas, tem o samba do cachorro, que é brincando com as vozes dos animais e como eles adorariam a Deus. Assim, tem a ver com uma cantata de Natal que seria feita também de adoração pelos animais, adoração a Deus através dos animais, né? Que é interessante também.
Legal. Faz uma aí, faz uma aí desse CD aí para a gente. Sem contar Por na exemplo, brincadeira, eu vou- pastor, que ela tem assim, um monte de ritmos, né? Então tem um samba, tem um blues, tem um rock, tem um trem. Então, assim, vai ter de tudo nesse disco. Sensacional. O trem é lá de Minas Gerais, né? O trem. O trem. Por exemplo, eu quero ver se eu me lembro de uma. Eu vou fazer o final da parte da Davi e Golias, por exemplo, faz assim. A pedra da funda acerta e afunda a testa detestável do gigante insuportável. Então é aquela brincadeira toda. Tem a hora que na espada e na lança você põe a confiança. Davi falando para Golias, mas o Senhor da guerra também é Senhor da terra. Então tem muito trocadilho, muita brincadeira com as palavras, né? Davi era o menor dos filhos de Jessé, ele era um pastor de ovelhas. Mé. Ele era bonito e ruivo e não dormia ruivo. Então essa coisa de Davi ser pequeno, ruivo, parece frágil, mas enfrentou leão, matou um urso, né? Enfrentei leão e matei um urso, Deus com sua mão calará o seu discurso, falando para o Golias, né, que estava afrontando o povo de Israel. Eu me divirto muito fazendo isso. Na verdade, eu fiz muito por diversão também. Espero que as crianças gostem. Com certeza. Crianças e adultos, com certeza. As crianças, os pais e os avós, com certeza, né? Vão gostar muito, né? E esse trabalho, ele vai chegar à conclusão. Eu sei que a gente está vivendo essa situação ainda, né? Tudo pé no freio, mas já tem um prazo aí para que esse trabalho já comece a circular? Sábado, né, Mongrau, a gente deve finalizar as gravações do trabalho infantil. O outro trabalho, que é o de sonetos, ele ainda precisa de ser feito bastante coisa. Mas as gravações, se Deus permitir, a gente termina com os vocais, né? Já foi colocado todo o instrumental, vozes e agora vocais. E aí, a partir do outro sábado, a gente começaria as mixagens. Então, isso vai depender de quanto tempo a gente vai demorar para mixar, e estando mixado, masterização, e aí já entrega para plataformas. Eu estou ainda pensando se eu vou fazer a mídia física, algo que eu estou pensando, mas eu creio que vou fazer sim, mesmo que seja uma quantidade um pouco menor, mas eu acho que é legal ter um registro, ter ilustração, ter ficha técnica, eu acho importante ainda. Sim. Também o CD não vende mais como antes, mas ele ainda tem as pessoas que gostam mesmo. Tem o seu valor, tem o seu valor. Com certeza, né? Com certeza. Agora, se Deus quiser, sai logo. Então, Silvestre, falar um pouquinho aí, campeão, é o seguinte, como é que você está fazendo, como é que a turma pode contactar você para participar, sei lá, né, de alguma live, né? Você tem feito isso, as igrejas, né, que estão transmitindo aí pela internet seus cultos, como é que você está fazendo, como é que você está gerenciando essa situação? Não, eu tenho feito sempre que eu posso, né? Sempre que os horários das duas partes batem, eu tô aberto, eu gosto disso, acho que é uma forma interessante, até porque como as pessoas estão muito em casa, presas, né? Ainda, de certa forma, você poder ter um conteúdo que abençoe as pessoas, eu acho algo interessante, eu acho que a igreja deve mesmo fazer isso. Esse ano tenho feito várias, semana passada tive uma com a primeira Igreja Batista de Guaianazes, o querido pastor Atílio, fazia muitos anos que eu não via. Tive com o Tiago Viana também, que é um grande amigo de Campinas, então foi gravado. Essa semana tem esse trabalho com a comunidade Batista Vida Nova, né? Daí já vai ter um trabalho com o Júlio falando sobre a poesia e o amor, então assim, eu tô sempre aberto, mas eu sou muito assim, sabe, pastor? Se a pessoa chega para mim e fala um tema que eu acho que eu não vou acrescentar, eu falo. Falo. Esse tema eu não tenho experiência sobre isso, é melhor. Eu prefiro participar com aquilo que eu realmente possa colaborar. Eu acho que hoje a gente tem uma tendência de que muita gente quer falar sobre tudo e não acho bom. É verdade, é verdade. Mas através de qualquer Messenger de Facebook ou sei lá, pelo WhatsApp, você me acha, e qualquer pessoa que quiser fazer contato comigo, como disse, fique à vontade. Legal. Podendo marcar, marcamos. Legal. E a questão das aulas, a gente não pulou aqui, mas em relação às suas aulas, como é que o irmão está fazendo? Faz ela virtual ou só presencial? Sim. Aqui em São José dos Campos, como a situação ela não está tão grave como na capital São Paulo, porque eu moro aqui e moro lá, né? A gente ainda volta para São Paulo
na noite da segunda-feira e ficamos lá a terça-feira inteira, a quarta-feira voltamos para São José. Então, aqui em São José eu tenho dado aulas presenciais com todos os cuidados, máscara dos dois, afastamento, janela aberta, álcool na entrada e na saída, né? Eu faço isso. Um grau, sabe? A primeira coisa que eu faço é jogar um batismo alcoólico na pessoa, na entrada e na saída. Legal. Mas lá em São Paulo eu tenho dado apenas aulas online, pelo WhatsApp mesmo. Sim, legal. Tem sido muito, muito boa a minha experiência. Eu era muito reticente, eu nunca gostei da ideia. Mas eu estou tendo umas histórias interessantes. Por exemplo, eu tenho uma aluna, que é a Magali, que até se você entrar, a pessoa que quiser, né, entrar no meu YouTube, vai achar dentro das playlists, uma playlist que é a Magali Silveira. Ela está interpretando canções minhas. A Magali é minha aluna de harmonia, ela tem evoluído muito no violão, ela canta muito bem, tem evoluído bastante, e ela mora no Paraná, no norte do Paraná, numa cidade bem pequenininha. Então ela nem tem muito acesso assim a professores de harmonia, e tem feito aula, tem voado. Até brinco com ela que eu tenho que estudar mais, senão ela vai me passar a perna. Tem um aluno que é da Califórnia que está estudando comigo também. Os fusos são grandes, assim. Então, às 7 da manhã deles é meu meio-dia praticamente, né? Uma coisa assim. Não, às 7 da manhã dele é as minhas. Hoje 11 horas porque é horário de verão lá, mas seria 5 horas de fuso seria o normal. Então Sim. também tenho dado aulas. Legal. Então, quem quiser fazer aula comigo, se achar que eu tenho algo para oferecer, pode procurar que eu gosto. Com certeza, com certeza. O telefone para esse contato aí de trabalho também. é o mesmo WhatsApp, né? É o mesmo, né? Eu não uso Legal. mais de um. Joia, legal, legal. Ô Glau, e aí, campeão? Irmãos, ó, já são 21 horas aqui, 9 horas. Pastor, eu estou olhando no relógio. Se deixar, nós vamos até meia-noite. A gente também tem que começar a desacelerar. Se der corda, a gente vai embora. O assunto é longo. Eu estou me comendo aqui para não falar muita coisa, porque senão... Mas vamos nas saideiras aí, né? Porque a gente sabe que o Silvestre tem que descansar, né? Ele tem aí seus compromissos, suas atividades. Mas, ô Glau, e aí? Você também como músico, você também como compositor e profissional aí da mídia, né? Então, pastor, é aquilo que eu falei lá da nossa conversa, e é um pouco daquilo que a gente falou também. Nós temos dois aspectos que é assim, primeiro, a gente não é contra a música que está sendo produzida, a gente só não é a favor. No sentido, assim, daquilo que eu falei, assim, nós brasileiros, latinos, a gente tem uma musicalidade natural em nós, né? Dos ritmos brasileiros, da música brasileira, e eu não estou falando aqui só de samba, bossa nova, eu estou falando da música regional. Você viu o Silvestre tocando viola, né? A gente tem, assim, e eu falo porque eu gosto disso, né? Então a gente... que está na MPC, e a MPC também é protagonista, né, de trazer esses artistas ao longo dos anos, a gente quer manter isso vivo, né? Assim, por exemplo, a gente pode falar de Carlinhos Veiga, lá de Brasília, né? Um tocador de viola, assim, um negócio espetacular. E por aí vai. Então, assim, o desejo do meu coração, e quando eu estou junto com o Silvestre, a gente vai falando isso, e a gente tem ideias e projetos para difundir isso, é que as pessoas entendam que, assim, a gente não precisa ser simples. É lógico que a simplicidade do evangelho naquilo que Deus deixou para nós, ela é extremamente válida, é importante e se faz latente, principalmente nos dias de hoje. Mas foi Deus que deu para nós toda essa criatividade, toda a capacidade de fazer uma música mais elaborada, uma música bem feita, sem essa preocupação de estar assim, cumprindo com uma demanda, e a gente falou sobre isso, né? Às vezes a gente põe uma música lá, você tem lá 1000 pessoas que curtiram, aí você fala assim, 1000. Aí tem um cara que põe lá uma música, assim, musicalmente falando, né? Tecnicamente, às vezes extremamente simples, tem 5 milhões de acessos, um negócio assim, absurdo, né? Então, não é aqui nenhuma apologia a nada, apenas manter viva essa poesia, né? Eu fico imaginando
e eu gosto de falar disso como publicitário de formação, eu fico pensando o quanto Deus foi criativo, né? Se a gente olhar no Velho Testamento as formas que Deus se apresentou ao homem, que podia ser simples, ele simplesmente poderia falar, mas ele criou a sarça, ele abriu o mar, ele fez um monte de coisa, né? E depois Jesus falando em parábolas, é toda uma criatividade que Jesus e que Deus deu para o homem, né? Para que a gente possa usar. Então, assim, caminhar perto desses caras, que para mim são mestres, assim como o Silvestre e outros músicos, é extremamente prazeroso. E o que a gente quer é manter isso vivo, né? Nessa parceria com o Silvestre, eu falei assim, se deixar, nós vamos gravar mais uns 10 discos aqui no estúdio. Vai gravar, ué. Porque tem tudo a ver com aquela ideia, né? Que não pode ser a música, né? Não pode ser simplesmente para tocar um momento. Eu acho que a música, que é a música que inspira mesmo, que faz parte dessa adoração, que o Silvestre colocou de maneira tão especial dentro da experiência dele, essa música, ela não tem que marcar um momento, ela tem que marcar uma história inteira, né? E uma história que vai continuar sendo escrita, né? Então, é bom a gente saber, né, Silvestre, que Deus, quando concedeu ao seu povo, à sua igreja, dons e talentos, não foi só para marcar um momento na vida de alguém, né? É para mudar uma história, né? Que vai agora deslanchar, né? E até a Pastor, eternidade, né? e é Então só a a gente beleza está aí. pensar naquilo que o Silvestre falou, é só pegar Salmos, né? É só a gente pegar lá atrás Salmos e pensar que isso era música, né? E que Davi Sim, fazia sim. a música com essa excelência toda, É, né? E a gente lembra e a gente vai trazendo na trajetória a história musical. sim, Todos nós aqui temos histórias para contar que a música foi protagonista, né? sim, sim, sim. Inevitavelmente eu tinha uma música contando alguma coisa. Então, manter isso eu acho de extrema importância e significância. Legal. Ô, gente, nós estamos com o Silvestre aqui hoje nesse bate-papo. Já estamos chegando aí ao finalzinho do nosso tempo aqui, do Vida Nova Convida. Quem Vamos sabe aí fazer o que assim todo que o mundo fez trabalho. lá, pastor. Com certeza a galera aqui, né? Mas quem sabe aí, Silvestre, se você puder nos conceder essa honra, assim que o trabalho aí com o CD com as crianças estiver pronto, né? A gente faz aí Ah, um que joia. novo encontro com você aqui, Vamos, um por favor. bate-papo, e vamos divulgar isso para o nosso povo. Acho que vai ser muito, muito legal, tá bom? E aí, Silvestre, eu queria, por favor, Maravilha. a gente sempre no final aqui do nosso tempo juntos, a gente gosta de ouvir o nosso convidado para dar aí uma última palavra, né? Uma saudação final, né, aos nossos irmãos. E então eu gostaria muito que o irmão pudesse, trazendo a sua experiência, né, de Sim, poeta, de cantor, de músico, de adorador desse Deus tão maravilhoso, pudesse entregar para nós aí uma palavra. sim. Quando se fala em música, em criatividade, né, eu penso que a primeira forma como Deus se revelou na Bíblia, ali no Gênesis, é como um grande artista, como um grande criador, né? Então, o que a gente faz, né, é muito pequeno em relação a ele, porque ele criou do nada, ele criou tudo, né? Uhum. E com uma beleza tão grande que revela um pouco do artista que Deus é. Então, eu penso que nós, como servos dele, a gente deve fazer espelhar um pouco dessa beleza de Deus, um pouco dessa criatividade, um pouco desses recursos que ele vai nos dando mesmo, e que tem a ver também com contemplação, com parar, com admirar, e depois isso deve vir como uma adoração, que é esse transbordar que eu disse, né? Então, eu penso que esse Deus, que ele é tão grandioso, ele é digno de uma arte grandiosa. E eu me inquietei há muitos anos, quando eu vi a obra de alguns compositores brasileiros, eu comecei a analisar a obra deles e via algo tão grandioso e tão genial, eu pensava, poxa vida, se essa pessoa que não crê em Deus, ela tem uma obra tão maravilhosa, nós que somos cristãos temos que oferecer a Deus algo ainda melhor. Não, isso não é um sentimento de grandiosidade, de ter a Sim, sim. primazia, mas é assim, de realmente pensar que nós servimos a um grande Deus, que é o Senhor da Uhum. arte, né? Então, Uhum. todo o esforço que eu fizer para conhecer cada vez mais, para oferecer o melhor que eu posso, ainda é muito pequeno. E é assim como a nossa caminhada com Cristo, que não tem fim, né? Que a gente, quanto mais anda perto dele, parece que a gente está mais distante, porque a gente vai começando
a perceber a santidade de Deus, a beleza de Deus, quanto mais a gente conhece, como tem uma frase que diz, quanto mais me aproximo em semelhança ao teu caráter, mais percebo a vasta distância que me afasta de ti. Então, assim como essa caminhada é tão grandiosa, a caminhada com a arte também é vai até o fim da vida. Sim. A gente nunca pode se satisfazer, eu penso, eu não quero me satisfazer com o que eu sei, eu quero sempre estar aberto a aprender mais. Então, esse é o meu chamado, né? Então, o que eu posso falar para cada irmão que está aí é assim, ouça, tenha certeza do chamado que Deus te deu e se entregue a Ele com tudo que você tem, tudo com tudo. E Deus vai dar graça para que você o sirva da melhor maneira. É isso que eu tenho para dividir. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Ô Glau, já deixa afinado aí com o Silvestre aí. Ele vai participar de um dos nossos cultos lá, da transmissão nossa. Ô Silvestre, você aqui em São José, quer dizer, você mora em São José, como você falou, tem esse templo lá em São Paulo, né? Aqui em São José, você está trabalhando com alguma igreja? Como é que está aí a situação? Eu deu algum probleminha na transmissão, bem na tua pergunta. Aqui em São José, o irmão está frequentando uma igreja, né? É membro de uma igreja, né? Ou só São Paulo? Não, neste momento não. Eu não gosto dessa condição de estar desigrejado, mas desde de dezembro do ano passado a gente não está numa comunidade cristã. E assim, esse tem sido um tempo de oração, de realmente pedir a Deus que Ele nos dê direção, porque o meu desejo, a Adriane sabe disso, eu não gostaria porque eu tive 2 anos e meio numa igreja. Meu desejo não é estar 2 anos e meio numa igreja, servir, depois sair por alguma questão. Meu desejo é que realmente a gente possa estar numa comunidade onde a gente possa caminhar junto, onde os dons e talentos que eu recebi possam ser bênção para a própria comunidade, onde eu também possa ser inspirado pelos irmãos da própria comunidade, né? A gente possa ter uma caminhada cristã juntos, que seja, não vou falar que vai ser até o final da minha vida, mas eu espero que seja uma caminhada longa. Então a gente tem orado e pedido a Deus essa direção nesse tempo. Então faz 4 meses, praticamente, 5 meses já que a gente está sem uma comunidade cristã. Então vamos, Glaucio, vamos agendar com o Silvestre aí para um domingão e participar da nossa celebração lá. Porque nós também, a comunidade, a gente só está transmitindo o culto. Nós temos um local de onde transmitimos, e ali tem um espaço, que é um espaço de um irmão, né, que cedeu para nós, uma garagem, então a gente não pode ter muitas pessoas lá, até por condição que está sendo colocada aí pelo Estado, né? Mas se em um domingo desse aí o irmão puder aceitar o nosso convite, participar do nosso culto, acho que vai ser muito legal. Claro. Tá bom? Vamos deixar vamos alinhavar isso aí, vai ser legal. Está com o irmão, né? Com a Adriana também, Adriane, né? Nosso carinho a todos vocês aí. Muito bem, gente, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso Vida Nova Convida com o Silvestre, em tempo muito especial, como disse o Glau, se deixar a gente continua falando, né? Mas vamos fazer uma pausa aqui, e assim que esse trabalho do Silvestre com as crianças, né, para as crianças, tiver concluído, nós vamos trazê-lo aqui com certeza para falar um pouco mais sobre esse trabalho aí tão especial para as nossas crianças. Muito bem, Glau, as suas palavras, meu querido, final, por favor, a saudação final. Então, pastor, só mais uma vez agradecer, né, assim, são momentos ímpares, né, assim, todos os momentos, né, o Vida Nova Convida foi uma ideia sensacional que o senhor teve né, da gente poder trazer essas pessoas aqui, mas por causa da intimidade e por fazermos a mesma coisa, toda vez que a gente fala de música, isso deixa o coração mais aquecido, né? A minha oração é que isso possa alcançar e influenciar mais gente, ainda mais pessoas, e que, né, a poesia e que a qualidade musical ela persista no meio da nossa igreja, né? E que a gente tenha isso vivo. Silvestre, muito obrigado, viu, querido? Deus te abençoe da cabeça aos pés. Eu que agradeço. Muito bom. Campeão, então, mais uma vez, em nome da comunidade Batista Vida Nova, receba aí o nosso carinho, a nossa gratidão por conceder a nós o privilégio desse tempo aqui. Sei que o irmão tem aí seus compromissos, mas aceitou estar conosco. Então, muito obrigado, tá bom? Transmita aí nosso abraço à Adriane, que Deus continue abençoando a vida do irmão, né, com a sua esposa, seu casamento, seu ministério,
e que muitos frutos ainda sejam colhidos. Talvez alguns o irmão vai ter conhecimento, vai chegar para nós, né? Mas eu tenho certeza que muitos outros frutos, eles não passarão desapercebidos lá no coração de Deus. O Senhor vai colher a experiência de pessoas que vão ter um encontro com Jesus através das composições, das poesias, né? Que Deus tem colocado aí no seu coração. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Tá joia, pastor. Obrigado, viu, por esse tempo, muito gostoso. Joia. Gente, a vocês todos que nos acompanharam aqui, nosso muito obrigado. Que Deus dê a vocês também uma boa noite de paz, de descanso e uma semana na presença de Jesus. Domingo, às 18 horas, a gente volta aqui pelo Facebook e também pelo YouTube, tá bom? Na nossa celebração de domingo. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima quinta-feira com mais um Vida Nova com Vida. Forte abraço. Silvestre, muito obrigado, querido. Deus abençoe. Nada, tchau, pastor. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Glau.